Queridos, graça e paz, voltamos a falar aqui sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Estamos nos baseando no livro A Mensagem do Sermão do Monte, de John Stott. Hoje entraremos diretamente nas bem-aventuranças. Começaremos então pela primeira delas, é claro, que fala dos humildes de espírito. Verso 3, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, quero falar antes do Velho Testamento, o conceito de pobreza no Velho Testamento. O conceito de pobreza, dessa humildade. O Velho Testamento fornece os antecedentes necessários para a interpretação desta bem-aventurança. No princípio, ser pobre significava passar necessidades literalmente materiais. Mas, gradualmente, porque os necessitados não tinham outro refúgio a não ser Deus, a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. Por isso o salmista diz: Este aflito que clamou a Deus em sua necessidade, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O aflito, o homem pobre no Velho Testamento, é aquele que está sofrendo e não tem capacidade de salvar-se por si mesmo, e que por isso busca a salvação de Deus, reconhecendo que não tem direito à mesma. Esta espécie de pobreza espiritual foi especialmente elogiada em Isaías. Temos aí dizendo o seguinte: são os aflitos e necessitados que buscam águas e não as há, cuja língua se seca de sede, aos quais Deus promete abrir rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales, e tornar o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. O pobre também foi descrito como o contrito e abatido de espírito, lá no Velho Testamento, para quem Deus olha e com quem se deleita em habitar. É para esse que o ungido do Senhor proclama as boas-vindas ou as boas novas da salvação, uma profecia que Jesus conscientemente cumpriu na sinagoga de Nazaré, quando ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos humildes de espírito. Assim, queridos, ser humilde, ser pobre de espírito, é reconhecer nossa pobreza espiritual, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus, nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o valor dos céus, ou o favor dos céus. Tudo recebemos pela graça. Somos pobres de espírito que necessitamos da graça do Senhor. Há um texto que diz: Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça. Mal a tua fonte corro, salva-me, ou lava-me, Senhor, Salvador, ou morro. Queridos, então aqui está descrito um quadro, um perfil de alguém pobre que depende, pobre de espírito, que depende completamente de Deus. Esta é a linguagem do pobre humilde de espírito. Nosso lugar é o lugar do publicano, da parábola de Jesus, clamando com os olhos baixos: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É como Calvino escreveu: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Esses pobres de espírito, não é? Então somente esses
recebem o reino de Deus. Pois o reino de Deus, que produz salvação, é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido. Tem de ser aceito com a dependência, uma dependência de Deus humildemente, ou com a humildade de uma criança. O reino de Deus tem que ser recebido com a humildade de uma criança. Assim, bem no começo do Sermão do Monte, Jesus contradisse todos os juízes humanos e todas as expectativas nacionalistas do reino de Deus. O reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não ao poderoso, às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, não aos soldados que se vingariam ou se vangloriariam de poder obtê-lo através de sua bravura. Então, o reino de Deus é obtido principalmente através da humildade de uma criança e não da bravura de um soldado, como a bravura dos soldados romanos. Nós temos que estar consciente disso, que ser humilde de espírito não é a mesma coisa que ser humilde ou pobre financeiramente. O Senhor está falando de ser humilde de espírito para herdar o reino de Deus. Nos tempos de nosso Senhor Jesus, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos, tão ricos em méritos que agradeciam a Deus por seus predicados, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas foram os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem para receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. Ele ouviu o seu clamor. Talvez o melhor exemplo desta mesma verdade seja a igreja nominal de Laodiceia, lá no Apocalipse, a qual João recebeu ordem de enviar uma carta do Cristo glorificado. Ele citou as complacentes palavras dela e acrescentou o seu próprio comentário, pois dizes, a própria igreja dizia para o Senhor, né? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus vai e responde, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta igreja visível, apesar de toda a sua profissão cristã, não era de modo algum verdadeiramente cristã. Autossuficiente e superficial, era composta de cegos e mendigos nus. Ainda hoje, a condição indispensável para se receber o reino de Deus é o reconhecimento de nossa pobreza espiritual. Deus continua despedindo vazios os ricos. Como diz Spurgeon, para subirmos no reino é preciso rebaixarmos-nos em nós mesmos. Precisamos, queridos, estar sempre conscientes de que temos que ser pobres de espírito. Precisamos estar debaixo da potente mão poderosa de Deus humildemente. Ele é o soberano e nós, os seus servos, totalmente dependentes deles. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.